uma guerra onde brasileiros lutaram contra brasileiros, e o cenário foi uma pequena cidade do sertão da Bahia. A Guerra de Canudos é um episódio tão triste na história do país que muitos gostariam de esquecê-lo. Mas os herdeiros dos seguidores de Antônio Conselheiro transformaram a tragédia dos antepassados em inspiração para a vida e a arte. A terra rude, a vegetação rasteira, o sol que manda um calor ardido e uma luz que de tão clara embaralha a visão. Estamos em Canudos, o coração místico do sertão baiano, palco de histórias de sangue, lendas de heróis, mistérios da fé. Um vilarejo com pouco mais de 15 mil habitantes que desde o fim do século XIX vive numa encruzilhada onde vida, história e arte se encontram. A batalha entre o exército brasileiro e os seguidores de um profeta chamado de Conselheiro transformou a cidade em cenário de livros e filmes. E os filhos daqui em cidadãos orgulhosos da herança de um episódio conhecido como Guerra de Canudos. É como se eu estivesse atuando, é como se eu estivesse sentindo as dores, a agonia dos meus antepassados. Orgulho, não só para mim, como para todos os grupos aqui, do grupo, é ter um orgulho de morar numa cidade dessa daqui, porque eu acho que todo mundo queria ter uma história dessa. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso Império do Belo Monte. Quem quiser ficar, que fique. Falar de Canudos é como falar da minha vida, é a minha origem, né? Como eu me descobri como gente, que eu descobri quem eu sou, as raízes do meu povo sertanejo, que por aqui caminharam, por aqui lutaram em defesa de uma vida melhor. Uma multidão armada pela fé cristã e endurecida pela vida seca do sertão defende ideias monarquistas, se recusa a pagar impostos e não obedece leis criadas pela República recém-instalada no país. Nós soubemos das vitórias do Conselheiro, então viemos se juntar aqui no Belo Monte. A revolta popular vira um conflito que dura quase um ano. Só termina com a destruição de Canudos e o massacre da população. O cenário da tragédia virou um parque mantido pela Universidade Estadual da Bahia. A universidade é a responsável pela preservação desse sítio arqueológico. São mais de 1.000 hectares de história. É o único palco de guerra delimitado e estudado no Brasil. Mais de um século depois, os restos dos mortos de Canudos ainda estão espalhados por aqui, cobertos pela terra. Você vê um fêmur, você pode ver aqui a direção, aqui fragmentos de crânio, as trincheiras estavam... A lembrança de Canudos no peito, a história na ponta da língua em forma de poesia. Com suas vestes em trapos, proteção ao bom Jesus. Quem nos conta a saga de Conselheiros, seus seguidores e herdeiros é o poeta José Américo. E nos conselhos do Beato, o bálsamo da vida, que liberta os sonhos de igualdade contida. As figuras que eu respeito chama-se Antônio Conselheiro, Jesus Cristo e Lampião. E entre nuvens de fumaça, Canudos ressurgia. Ele começou a fazer versos ainda adolescente para as meninas da escola, mas a inspiração maior veio da própria na maior desolação. E a fuga pelos riachos, uma triste decisão. Eu descobri a mim mesmo, que é essa questão da Canudos. Eu descobri a minha vida, eu descobri a vida dos meus antepassados, eu descobri a vida de um país, eu descobri a vida de um mundo, né? Porque Canudos não é só nosso, canudense é do mundo inteiro. Não é só nas palavras que a lenda de Canudos sobrevive. Zabumba, caixa, gaitas.
A banda de pífanos de Canudos transforma a história em música. Meu nome é João José Gonçalves dos Santos, tenho 14 anos. José Luiz de Jesus, tenho 39 anos. Olímpio da Silva Santos, tenho 56 anos. Legado que passa por gerações. Isso aqui foi os mais velhos que eu via tocar e hoje estou passando para mais umas pessoas mais novas que querem aprender a tocar caixa. Qual desses aí você mais gosta? Zabumba. Zabumba? Você tem vontade de aprender? Tenho. Uma herança dividida por todos, não importa a posição social. Aqui até o vereador que passava pela rua entra na dança. Lundu. Esse é do tempo do conselheiro, essa dança aqui. Porque se não tiver zabumba, não houver lundu, a festa não tem validade. Isso aqui é tradição. Dos passos da tradição para as batidas mais modernas. Robertinho Cambalacho, vocalista. Jadilson, tecladista. Ari Clênis, vocalista. Bruno, guitarrista. Nós somos da banda Cambalacho. Uma banda pop rock que faz um tipo de música que se ouve muito nas rádios de sucesso. Mas os temas das canções vão além do lugar comum das FMs. Ela fala sobre a terra, fala sobre a cidade, fala de muitas coisas boas da nossa região, inclusive da Guerra de Canudos. Para onde a gente leva essa cultura local, que pra gente é um grande orgulho estar representando o Canudos. Até é fácil a gente conseguir compor as músicas, porque é muito fácil falar de sertão, muito fácil falar de sofrimento, muito fácil falar da nossa região, porque já houve a guerra e tem tudo que se aproveite, né? Sofrimento, fé, guerra. Vamos recuar. O drama de Canudos é uma história pronta para o teatro. Sertão Guerreiro é o nome do grupo de teatro daqui. E nós decidimos montar um espetáculo que falasse da Guerra de Canudos e que falasse um pouco dessa história e da diversidade cultural que tem em Canudos. É só pegar uma panela grande de barro, joga toda a mistura dentro. Os atores da peça são os herdeiros dos atores da história. Comida boa, retada! Eu ouvia muito falar dessas histórias, então eu fui tomando com um gosto e com amor. Digamos que é um amor que eu sinto em fazer parte dessa história. Convivemos com pessoas que foram sobreviventes da guerra, né? Como foi um verdadeiro massacre, a gente nunca deve deixar ser esquecido ou deixar morrer a nossa tradição e uma história que é traduzida mundialmente, né? Traduzida em poesia, música ou teatro, a saga de Canudos vira arte e se mantém viva, sem divisão entre palco e a plateia. Nessa história, o público também é protagonista. Essa história de Canudos é uma nódia muito feia da história do nosso Brasil e principalmente do nosso sertão. Nós sertanejos, não precisamos de guerra, precisamos de paz, de amor, de carinho e de trabalho. Em 5 de outubro, Canudos estava vazia. Só tinha uma certeza, a terrível melancolia. E os homens armados, poderosa. A República não descansou, pois Canudos estava próximo. Eles sentiam o cheiro de sangue no ar. E os seguidores suspiravam parado, fazendo um ponto final no seu papel genial. Só faltou uma conversa. Apenas uma conversa para que nada disso tivesse acontecido. Enquanto a República insistia em combater, já não era mais tempo. Já corria de boca em boca e de casa em casa, que o sertanejo, ele é antes de tudo um forte. O Para Todos termina aqui, semana que vem tem mais. É isso aí, um salve para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Uma ótima noite para vocês, paz a todos. Obrigada pela companhia, uma ótima noite. Tchau.